Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas vem aqui prestar esclarecimentos, informações sobre os princípios gerais sobre testes e testagens para a Covid-19 em profissionais da saúde. É importante inicialmente mencionar que as recomendações, as orientações e até mesmo as interpretações vigentes até o momento e agora ilustradas, elas são resultado de conhecimento adquirido até o momento para uma doença considerada nova, descrita há não mais de 7 meses, e um vírus descoberto há 6 meses. Ou seja, eventuais mudanças podem ocorrer, seja na novas plataformas para diagnóstico laboratorial, seja para interpretação dos resultados que vierem a ser obtidos, seja eventualmente com as recomendações a serem feitas frente a resultados positivos, detectáveis, negativos ou indetectáveis. Inicialmente é importante mencionar os motivos pelo qual é importante a testagem laboratorial para a detecção do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. É importante do ponto de vista individual, no sentido de poder fazer diagnóstico laboratorial confirmatório de casos suspeitos. Essas pessoas que apresentam sintomas, elas idealmente devem ter o resultado laboratorial por alguns motivos. Inicialmente, para identificar a causa da doença vigente. Num segundo momento, para poder definir condutas terapêuticas apropriadas. E do ponto de vista epidemiológico, para definir afastamento, isolamento e o retorno às atividades sociais. Do ponto de vista coletivo, a importância da testagem laboratorial é você, dentre outros resultados ou expectativas, é poder compreender o padrão de transmissão do vírus, o padrão de transmissão da ocorrência num dado grupo de pessoas, numa dada comunidade, numa dada cidade, num dado país. E essa compreensão é importante no sentido de avaliar a possibilidade de ocorrência de ampliação da transmissão, de ocorrência de surtos e, eventualmente, até da efetividade das medidas de controle. No contexto atual, o diagnóstico da Covid-19 se fundamenta basicamente em 2 estratégias para diagnóstico laboratorial. Uma delas é a utilização dos métodos diretos, ou seja, aquelas técnicas laboratoriais que permitem identificar o vírus SARS-CoV-2 integralmente, o vírus completo, ou eventualmente fragmentos, sejam eles os antígenos, que são substâncias que compõem, a superfície do vírus, ou eventualmente o material genético do vírus. Essas técnicas que compõem os métodos diretos hoje tem nos testes para detecção de antígeno, nos testes de isolamento viral e no teste da RT-PCR, que é um teste de biologia molecular, os seus 3 protótipos para diagnóstico direto. Do ponto de vista de saúde pública, o método que vem sendo utilizado, disponibilizado e recomendado mais amplamente é o exame da RT-PCR, que é uma técnica laboratorial que permite amplificar, detectar e amplificar o material genético do vírus SARS-CoV-2. Essa é uma técnica considerada bastante sensível, uma técnica que, quando encontra resultado considerado positivo, nós temos então um teste RT-PCR detectável. E qual é o significado disso? Significa que no momento daquela testagem havia presença de material genético do vírus SARS-CoV-2. Idealmente, essa técnica deve ser realizada entre o 3º e o 7º dia após o início dos sintomas, podendo se estender caso a caso, após uma avaliação individualizada, até o 10º dia de sintomas. Por que se adota o período entre 3º e 7º dia? Todos os testes laboratoriais apresentam algumas características que passam por sensibilidade, especificidade, acurácia. E, frente aos protocolos até então estabelecidos, se verificou que o melhor período, ou seja, o período mais apropriado para a detecção
do material genético da SARS-CoV-2 entre o terceiro e o sétimo dia. É possível detectar anteriormente a isso? Eventualmente sim, da mesma forma que após o sétimo ou eventualmente o décimo dia, a presença do material genético ainda pode estar presente. Mas quando nós pensamos em utilizar de uma maneira racional apropriada, todos os protocolos vigentes recomendam que a testagem se dê entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas. Uma outra estratégia para diagnóstico laboratorial da Covid-19 é a utilização dos métodos chamados indiretos. Indiretos por quê? Porque não detectam o vírus em si e nem seus materiais ou fragmentos associados. Os métodos indiretos são capazes de detectar substâncias produzidas pelo organismo, no caso, os anticorpos, que são específicos contra a Covid-19. Esses anticorpos são resultado de uma exposição do sistema imunológico do indivíduo exposto a um agente viral, no caso o vírus da SARS-CoV-2, e frente a essa exposição, um mecanismo de imunidade, de proteção, resulta na produção de anticorpos. Existem dois tipos de anticorpos, que são os anticorpos de fase aguda, ou seja, aqueles que ocorrem mais próximo do período de infecção, mais próximo do que nós chamamos de fase aguda da doença, e esses anticorpos, via de regra, começam a surgir a partir do sétimo dia, tendo ali sua maior capacidade de detecção a partir do 14º dia. Os anticorpos da fase aguda são chamados anticorpos IgM. Existe também a possibilidade, que muitas vezes apresenta grande utilidade também, que são os anticorpos chamados IgG. Esses anticorpos são considerados anticorpos da fase tardia da infecção, são anticorpos que geralmente começam a surgir numa fase em que já há algum grau de resolução do quadro clínico, ou seja, é considerado muitas vezes um marcador de infecção mais tardia, um marcador de doença mais tardia, e muitas vezes vai ser o anticorpo que vai ser detectável por períodos mais prolongados. O IgM tende a desaparecer mais precocemente e o IgG tende a ser o anticorpo que vai permanecer por períodos mais prolongados. A testagem de profissionais da saúde assintomáticos passa a estar prevista e deve ser compreendida como um avanço dentro do contexto, dentro do cenário de ampliação da capacidade de diagnóstico laboratorial da Covid-19. Para tanto, serão utilizadas técnicas para a detecção de anticorpos contra a Covid-19. O benefício da testagem de assintomáticos reside no fato de poder melhor compreender eventuais cadeias de transmissão da Covid-19 em serviços de saúde, mas também em relação a poder se aprimorar as estratégias de prevenção e de controle da transmissão entre profissionais da saúde em serviços de saúde. Informações adicionais acerca das estratégias de testagem, suas interpretações e as recomendações frente a resultados de exames laboratoriais estão disponíveis em protocolo específico divulgado no hot site Covid-19 de Campinas.